Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar sobre o tarô original do Wade Smith de 1909. Você percebe aqui que na capa a gente tem um grande destaque a Pamela Colman Smith, que ela é a autora, né? Ela é a desenhista das cartas do tarô. Ela acabou se tornando uma grande referência assim no mundo do tarô e acabou se tornando uma das principais cartas, um dos principais baralhos assim para quem gosta e quem se aprofunda nesses estudos de tarô. Além dos desenhos dela, a gente vai ter os textos do Arthur Waite, mas a primeira parte do livro é escrita pela Saja Graham. E assim, né, a primeira parte do livro é escrita pela Saja Graham, que é uma grande introdução ao mundo do tarô, então ela vai dar aí uma breve explicação de como funciona o tarô, de como funcionam as tiragens, o que são cartas invertidas, a estrutura do tarô, né? Também tem explicação simples e boa da diferença entre os arcanos maiores e menores, a explicação das diferenças dos naipes, os significados dos números no tarô e o que são cartas da corte e por aí vai, né? E também vai apresentar algumas dicas aqui já no comecinho do livro. E assim, gente, eu nunca tive nenhum contato com tarô, eu nunca li nada sobre o tarô de uma maneira assim, sem ser superficial. Então esse livro assim é a primeira vez que eu pego algo sobre o tarô para ler e eu acabei comprando esse livro, na verdade foi em um kit, né, que chega esse livro, mais o baralho, mais por causa do baralho, porque eu acho as cartas do baralho do tarô muito bonita, principalmente essa versão do Wade Smith, que eu acho muito, muito bonita. Mas eu também queria saber um pouco mais sobre o tarô, então o livro aqui que vem como meio que uma introdução, resumo e também tipo um passo a passo, foi também uma boa jogada. Tudo isso para dizer que essa primeira parte do livro é uma boa introdução ao mundo do tarô, né? Principalmente para gente que é iniciante, que não sabia de nada sobre ele. E logo depois dessa introdução barra resumo, o livro vai dar uma explicação carta por carta dos significados e conceitos delas, né? Então, assim, vai ser basicamente o desenho de uma carta assim grande, assim, já para você identificar ela, e do lado vai ter uma explicação. É claro que os arcanos maiores, né, agora que eu terminei o livro, eu sei, né, eles são tipo mais complexos, né? Eles são as cartas mais complexas do tarô, então vai ter explicações mais longas e elaboradas. Já os arcanos menores, elas são cartas mais diretas nos seus significados, né? São coisas mais do cotidiano, então vão ter explicações um pouco mais resumidas, mas nem tanto, né? Porque algumas cartas da corte, outras cartas assim vão apresentar explicações um pouco mais longas. No geral, o que eu posso dizer é que essa primeira parte do livro é bem detalhada, é quase um cursinho básico para você pegar e já começar a fazer algumas tiragens e ir testando assim esse aprendizado que você vai tendo. Porque como eu falei com você no começo do livro já tem essa apresentação e essa introdução ao mundo do tarô, e depois de você ler todos os significados das cartas, você já tem também um novo resumo da numerologia do tarô, das dicas de tiragem. É um livro bem didático, assim como eu disse. Mas parece que para o mundo esotérico, assim, esse mundo esotérico, a grande novidade e a atração desse livro é a segunda parte. É onde se tem a tradução dos textos do próprio Arthur Waite, né? Explicando sobre o tarô, desde os conceitos em símbolos, a explicação dele sobre os arcanos maiores e menores que ele chama de trunfos, né? Claro que, como eu falei, os trunfos ou arcanos maiores são os mais complexos, então são os que mais recebem a atenção dele. Além disso, tem um tarô na história onde o Waite vai falar sobre os diversos baralhos do tarô que foram encontrados ao decorrer da história, desde os anos 1400 até a época dele, até surgir esse baralho mais ou menos padrão assim de tarô. E também vai ter a explicação carta por carta do Waite, né, dos arcanos maiores, dos arcanos menores. E essa parte é engraçada porque ele não poupa críticas a outras interpretações que estavam em voga na época, ele não poupa crítica a outros autores, assim, ele cita nominalmente eles, que conceitos que ele considera errados, considera absurdos. Inclusive, ele cita um autor chamado Grande Oriente, que é um pseudônimo do próprio Waite, mas até esse pseudônimo recebe, às vezes, um comentário um pouco mais ácido, às vezes, porque você nota que ele foi evoluindo nessas partes sobre os estudos dos conceitos do tarot. E também nessa segunda página, escrita pelo Arthur Waite, né, logo depois dele fazer a explicação carta por carta dos arcanos, né, que na parte deles são bem sucintas, então mesmo os arcanos maiores têm uma explicação bem resumida e os arcanos menores mais resumida ainda. Então a parte da Sasha é uma parte que eu acho que tem mais fins didáticos, né, e são mais longas e mais detalhadas para que você consiga entender melhor o conceito das cartas. Mas enfim, voltando aqui, logo depois do Waite fazer as explicações dele sobre
carta por carta. Você também tem um resumo sobre os conceitos que ele apresentou e também os possíveis significados adivinhatórios das cartas, e também tem outras dicas de tiragens. E para quem quer se aprofundar mais nesse mundo do tarô, há uma longa lista de livros, alguns já publicados aqui no Brasil, que o Arthur Waite indica para as pessoas que querem conhecer mais sobre o tarô. Então, um dos maiores nomes do tarô mundial já tem uma lista de livros de referência para você aprofundar nos seus estudos. E para encerrar o vídeo, assim, que ficou bem curto até, porque não tem muito o que dizer sobre esse livro, né? São apresentações de conceitos e são conceitos apresentados de uma maneira bem didática, né, bem repetitiva, né, mas serve a esse propósito de ser uma porta de entrada ao mundo do tarô e também para ajudar na fixação e já estimular as pessoas que já leem o livro a fazer algumas tiragens e se sentirem um pouco empoderadas para também já tirar umas cartas e fazer umas tiragens pelo menos para si próprio. Fico por aqui. No vídeo de amanhã eu vou mostrar o kit físico, né, e o baralho muito bonito que vem junto com ele. Eu acabei separando esses vídeos para não ficar muito longo e também para não confundir as pessoas, né? Esse é um livro sobre o livro e o outro livro vai ser só a apresentação, onde eu só vou tecer comentários sobre a qualidade do que veio e também por causa do Veda, né? Todo vídeo a mais é bem-vindo no mês do Veda. Muito obrigado. Até.